Boa noite, feliz ano novo 2022. Meu nome é Felipe Mion, esse é o Crime e Comédia e o caso de hoje se passa em 1922, então a gente vai voltar no tempo. O caso de hoje ele é considerado como um caso que se chama Locked Room Mystery. Eu não sabia desse tema até então, e esse tema geralmente é aplicado, pelo que eu entendi, a subgêneros de suspense e mistério de ficção. No entanto, em 1922, um caso desse tipo acontece. Para vocês entenderem mais ou menos o que seria um Locked Room Mystery, ou um mistério de quarto fechado, ele é o tipo de caso em que, por exemplo, uma pessoa é encontrada morta dentro de um aposento, com a porta trancada por dentro e sem que exista cópia dessa chave. Então, quem matou? Seria um desses casos assim. Tipo assim, insolucionáveis, aparentemente. Então é o caso da Dolly e do Fred, um casal que vivia em Beverly Hills em 1922 e que numa numa tarde de 22 de agosto daquele ano de 1922, tá tendo uma briga tão feia na mansão. Beverly Hills é um lugar que tem mansão, tá? Tá tendo uma briga e aí os vizinhos escutam, só que a briga tá tão feia que os vizinhos começam a ficar preocupados e de repente eles ouvem 2 ou 3 disparos de arma e ligam pra polícia. A partir desse momento, a polícia corre pra mansão de Beverly Hills, da Dolly e do Fred, e eles encontram logo na entrada da mansão o Fred morto. E eles ouvem um grito vindo do andar de cima da mansão. Esse grito é da Dolly, que tá trancada dentro do closet do casal, do quarto do casal. E ela fala, me trancaram aqui. Ela fala, não tem chave, não tem como abrir, tá trancado por fora. E a casa tá toda... Casa não, mansão. A mansão está toda revirada, porque é Beverly Hills, tá? Então a mansão tá toda revirada, enfim. E a polícia, mesmo assim, não arromba a porta pra libertar a Dolly imediatamente, porque eles não querem contaminar a cena do crime. Então eles buscam pela chave, mas primeiro eles fazem uma busca pra ver se o assassino ainda tava ali, né? Ou os assassinos, porque eles chegaram bem rápido depois que os vizinhos ligaram, né? Quando gente rica liga pra polícia, pois é, né? 1922. Ok. A polícia acha a chave do closet da Dolly e liberta a Dolly. A Dolly fala que ela tava pendurando umas roupas no closet e que ela começou a ouvir uma briga, uma discussão vinda no andar de baixo, entre o marido dela e alguma pessoa X que ela não conseguiu identificar. Quando ela foi se virar, porque ela tava de costas pra porta, pra ver exatamente o que estava acontecendo, ela disse que na mesma hora a porta fechou e foi trancada. Então a polícia já pensa, ok, nós estamos lidando possivelmente com mais de uma pessoa. A polícia, ao lado do corpo do Fred, marido da Dolly, encontra 3 cápsulas consistentes com uma pistola calibre 25. Que na época era descrita como uma pistola de menina. Oh, que fofo. Mas é assim que a polícia já começa a desconfiar, não sei porquê, da Dolly estava trancada nesse mistério locked room. A polícia, depois que vasculha de novo a casa junto com a Dolly, pergunta, tá faltando alguma coisa? Porque a casa estava revirada. E ela fala assim, não, só o relógio do meu marido, um relógio de diamantes, que o marido dela usava sempre. Só isso. Que sumiu. E a polícia, de novo, já fala, por mais que ela estivesse ali dentro, a gente tem uma arma de menina, mas nenhum objeto que sumiu, tirando um relógio, e a casa toda revirada. Eles começam a desconfiar da Dolly, assim, de cara. Não sei porquê, eu não desconfiei de cara, assim, eu fui acompanhando e escrevendo ao mesmo tempo, eu não desconfiei de cara, mas enfim, a polícia, assim. Então começam as investigações sobre a Dolly, na verdade sobre o casal. E as primeiras pessoas com quem os policiais falam são os vizinhos que telefonaram pra eles sobre o barulho do tiro, sobre a briga, etc. E os vizinhos ali de Beverly Hills falam, meu, esse casal briga o tempo todo, em público, pra caralho. Ele bebe, é cachaceiro, é um milionário, não sei o que, blá blá blá, super bem sucedido.
mas já deu tapa nela em público, já gritou com ela em público, ela também já fez a mesma coisa, tipo assim, parece aquele, assim, casal que se odeia, mas que não larga. Então, assim, todo mundo ouvia os gritos, isso que é mansão, né? Imagina se fosse hoje em dia que todo mundo mora em flat. Todo mundo das mansões era conhecido, notório, o fato de que os dois brigavam em público e todo mundo, a alta sociedade, olhava como, isso não é apropriado. A polícia não encontra absolutamente nada que possa linkar de fato a Dolly ao assassinato do Fred, marido dela. No entanto, eles não arquivam o caso em 1922 porque eles têm certeza que uma hora ou outra eles vão desvendar esse mistério. É tipo aqueles casos que eles falam, nossa, esse se eu desvendar eu posso aposentar que eu tô feliz, assim, eles gostam. Então eles não arquivam. Em tese seria arquivado, eu acho. Porque eles não encontram absolutamente nada que linke a morte do marido da Dolly com a Dolly. E, enfim, eu pensei do tipo, será que não tem uma chave extra do closet? Mas, obviamente, é um caso antigo, difícil de encontrar informações, mas, assim, é a primeira coisa que eu pensei. Então, eu imagino que também, assim, se eu pensei, com certeza os policiais que são treinados pra isso, o investigador pensou também. Então, enfim. A polícia, durante as entrevistas que eles fizeram com os vizinhos conhecidos do casal, e eu falo conhecidos porque eles eram um casal que não tinham um círculo específico de amigos, eles eram meio outcasts da sociedade, vistos como novos ricos, eles eram de Milwaukee, se mudaram pra Los Angeles. Então, tipo, tinha aquela coisa de novo rico sobre esse casal e as pessoas... Enfim, tinha esse lance aí. Mas a polícia, ela tenta descobrir se a Dolly tinha um amante, porque é uma das outras teorias. Ela poderia ter um amante, foi lá e matou o Fred pra ela, né? Então isso tudo faz completamente sentido, até porque eles brigavam muito. E a única coisa que a Dolly, fazendo só um parênteses, aparentemente mentiu pra polícia e foi pega na mentira, foi sobre as brigas, porque quando ela foi questionada se ela já tinha brigado, se tinha problema no relacionamento com o marido, ela dizia, não, a gente era muito apaixonado. Então ela falou isso e os vizinhos não, então isso reforça a teoria de que ela está envolvida no caso. Mas voltando para a parte sobre se ela tinha um amante ou não, nenhum dos vizinhos nunca viu a Dolly com nenhum outro homem que não fosse o marido dela. Então até os vizinhos concluem que a Dolly, por mais que ela e o Fred tenham brigas homéricas, pega pá capá, casos de família, desse jeito, se gostam de alguma forma e são fiéis um ao outro. Então a polícia também não consegue essa evidência que também parecia ser bastante plausível, né? O caso se mantém aberto, como eu já disse anteriormente. Ele não é arquivado, ele não vira um cold case. Talvez tenha mudado leis de lá pra cá, assim, não é o propósito, obviamente, explicar essas mudanças, porque eu não saberia explicar. Mas, tipo, fica em aberto, não vira um cold case como normalmente viraria, não é arquivado como normalmente ele seria arquivado, mas fica em aberto. E a polícia, ela continua encucada, os investigadores continuam encucados, só que, infelizmente, eles não têm muito mais o que prosseguir, então a Dolly tá livre para prosseguir com o inventário do falecimento do marido dela. Ela vende a mansão, ela se muda para uma outra mansão e ela, na sequência, ela começa a namorar o advogado que fez o inventário dela, mas só pra falar, ela não conhecia ele antes, do tipo assim, não vai ter lá pra frente do vídeo falando, tcharam, eles se conheciam desde o começo. Não, é um relacionamento que ela começa a ter durante ali o processo de inventário do falecimento do marido dela. No entanto, diferente do Fred, o morto, esse Shapiro é um advogado tipo workaholic. Então, o Fred ficava bêbado muitas vezes na mansão do casal, etc. Em contrapartida, o Shapiro trabalhava o tempo todo. Eles não se casaram, tá? Eles só namoraram por anos, mas assim, eles só namoraram. Mas eventualmente ele se muda pra casa dela, meio que vive como o que seria chamado de união estável, uma coisa assim. Mas só que como ele trabalha muito, ela começa a se sentir solitária. Então, ao se sentir solitária, a Dolly fala, eu vou namorar duas pessoas ao mesmo tempo. Então ela começa a namorar um cara chamado Roy Clum. E ela continua com o Shapiro. Em 1923, um ano depois da morte do Fred, a polícia, encucada com esse quarto fechado, case, mystery, enfim, esse nome que eu falei lá no começo, que eu já não me lembro mais, a polícia encucada, ela decide ir até o escritório do advogado Shapiro, namorado da
Dolly. E quando eles chegam lá, o que eles encontram assim que eles entram no escritório de Shapiro? Um relógio de diamantes, igualzinho o relógio que tinha supostamente desaparecido na noite do crime. A polícia já pensa, avanço. E aí o Shapiro fala, eu sei que vocês estão olhando pro relógio, deixa eu explicar. Esse relógio de fato era o relógio do cara. Ela, quando foi fazer o inventário, encontrou o relógio, que a casa estava super bagunçada, o relógio não é muito grande, é relógio de pulso. Ela encontrou no meio das almofadas e ela não tinha o dever de informar vocês que ela encontrou o relógio. Tinha nada a ver com coisa de crime, mas tinha a ver com coisa mais de bens. Então ele, por ser advogado, já tipo, tenta falar, polícia, nem vai por esse caminho não. Então ele protege bastante, assim, a Dolly desde, assim, de cara. No entanto, a polícia é bastante persistente e vai falar com a Dolly, confrontar a Dolly sobre isso. E a Dolly fala, tipo, reencenação. Ah, esqueci totalmente. Nossa, verdade, encontrei relógio. Entendeu? Tipo isso. Eu não acredito que esse caso é de verdade, mas enfim. A pior coisa que pode acontecer, acontece. Vira manchete de jornal. Em 1922 já existia paparazzi, fofoca e manchete de jornal. Então a socialite vira manchete de jornal como suspeita, sei lá o quê. E as pessoas começam a falar, eu não quero virar manchete de jornal. Ali na região de Beverly Hills, né? Onde qualquer escândalo, você era simplesmente cortado do seu círculo social. Até hoje. De repente, do nada, por que as pessoas estavam com medo de virarem manchete de jornal? O Roy Clum, segundo namorado, ainda segundo namorado da Dolly, ele vai até a polícia e ele fala que depois da morte do Fred, a Dolly entregou uma pistola calibre 25 pra ele e disse, Roy, você pode se livrar dessa arma pra mim? É que ela me traz péssimas memórias. E ele se livra da arma pra ela. Também com medo de virar manchete, isso me pegou de surpresa, o vizinho dela liga pra polícia e fala que a Dolly foi até ele e falou pra ele, ô vizinho, eu tenho uma arma calibre 25, você pode se livrar dela pra mim? E ele se livra. Eu pensei, tá, então alguém tá mentindo. Não. Ela tinha 2 armas calibre 25. Então, a polícia é levada pelo Roy Clum e pelo vizinho que também escondeu a arma, e eles levam a polícia até o local onde estão as armas, onde eles esconderam, que é no meio de mato, mas eles encontram e tá tão danificado que eles não conseguem linkar a balística com as cápsulas encontradas ao lado do corpo do Fred. Então, de novo, eles não têm uma evidência concreta pra acusar ela, mas eles falam, tá na cara. Quando a polícia questiona a Dolly sobre isso, ela fala o que ela falou pros vizinhos. E ela acrescenta uma coisa a mais. Ela fala assim, eu percebi que vocês ficaram desconfiados de mim antes mesmo de vocês abrirem a porta do closet. Porque vocês, ao longo desse ano todo, né, um ano de investigação, vocês até tentaram descobrir se eu tinha caso, mas vocês nunca perguntaram se o meu marido, que era alcoólatra e me batia, teve algum caso na vida dele, vocês sabem? Porque eu não sei, talvez ele tivesse. Vocês investigaram isso? Então parecia, e esse é um argumento bastante razoável dela, no sentido, tipo, parecia que a polícia decidiu que era ela e meio que focou total ali, né? Na época, em 1923, eu não sei se hoje, mas enfim, na época a polícia podia prender pessoas com base apenas em suspeitas. Então, por causa das armas, apesar deles não conseguirem linkar balística com as cápsulas encontradas ao lado do corpo, eles decidem prender a Dolly. Eu não sei qual que é o período, tem um período determinado, etc., que eles podem prender ela sem evidência nenhuma para continuar a investigação, mesmo que ela nem tenha como atrapalhar a investigação, enfim, era permitido. E ela é presa sem ainda evidência nenhuma e a polícia só prende ela. Eu acho que eles ficaram putos quando ela desabafou que ela sentiu que eles desconfiaram dela desde antes de abrir o guarda-roupa, o closet. Enfim, sei lá, essa é a minha teoria. Eventualmente, a polícia não encontra mais nada e passa, eu não sei qual que é o prazo de novo, era 1923 agora, né? Começou em 22, agora é 23. E a polícia tem que libertar a Dolly porque eles não têm como, não tem evidência nenhuma. Então eles eventualmente têm o prazo lá, eles têm que libertar a Dolly. E o Shapiro, né, ajuda nessa coisa de soltar ela o quanto antes. 7 anos se passam. Em 1930, a Dolly e o Shapiro terminam o namoro deles. E o Shapiro fica doído, porque na mesma hora ele liga pra polícia e ele diz, polícia, vem aqui no meu escritório que eu tenho algumas informações que eu não dei antes. E na verdade eu tô com um cara aqui que sabe a história do começo ao fim
e vai desvendar esse caso pra vocês. Então o que a polícia faz? Corre até o escritório do Shapiro e eles se deparam com um homem que se chama Otto Schneider. É um nome diferente. Eu não falei o sobrenome da Dolly, nem o nome, porque eu também, assim, do tipo, era o apelido, porque eu não vou conseguir pronunciar. Eu coloquei naquela mulherzinha do Google e não adiantou, eu não vou saber pronunciar, então é Dolly, tá? Dolly Österreich. Otto, vamos ficar com Otto. Todo mundo já sabe que eu tenho problema com o nome. O Otto diz pra polícia que ele é aspirante a escritor e ele começa a contar a história. E a história, aí é uma novela, caraca. Pelo amor de Deus. 10 anos antes do assassinato, então 1912, o Otto trabalhava numa fábrica do Fred, uma das muitas fábricas do Fred, ainda quando o Fred morava em Milwaukee com a Dolly. E um certo dia a Dolly aparece nessa fábrica e ela diz que ela tá puta, que a máquina de costura dela quebrou, blá 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 blá, começam a brigar sobre isso. E o marido dela fala: ok, ô Otto, vai lá em casa, arruma a máquina dela, por favor. Que ela tá me enchendo a paciência. E aí o Otto diz pra polícia que quando ele chega na casa dela, em 1912, ela está com roupas provocantes. O que eu imagino que provavelmente ela tava mostrando o tornozelo. Mas ele fala que ela tava muito provocante, que ele não aguentou e que eles começaram a ter uma relação. E, na verdade, ele diz pra polícia que ela até sabia que ele seria a pessoa enviada. Porque ele era muito jovem, ele era mais jovem que ela. Então, não sei se só por esse motivo, mas ele diz isso pra polícia, aparentemente. Caso antigo, gente. Ele diz isso aparentemente pra polícia, que ela sabia que ele ia ser a pessoa enviada, que ela já tava de olho nele, meio... Porque na hora que eu vi isso, eu pensei, o cara se achando, né? Tipo, não sei. Mas, beleza. Vou confiar no Otto, tá? Vou confiar na palavra do Otto, no momento atual. Então, o Otto começa, se torna amante dela ainda quando eles... O Otto, então, ele começa a ser frequentador assíduo da casa da Dolly e do Fred, ainda em Milwaukee. Os vizinhos começam a notar. Eles perguntam: Dolly, quem que é aquele moço que vem aqui toda hora? Aí a Dolly diz: é meu meio irmão vagabundo que eu ajudo de vez em quando, mas ela não gosta nem um pouco desse fato de ter sido notada. Então ela bola um plano. Ela faz não. No lugar dela tomar mais cuidado em quando ela vai encontrar o Otto, que momento, enfim, no lugar dela bolar planos comuns, como eu e você faríamos, eu acho que a gente, né? Ela é muito inteligente, essa mulher. Ela fala assim: Otto, tem um compartimento no sótão e tem foto, uma sketch X, acho que vai estar aqui. E aí ela fala: por que você não se muda pra esse compartimento escondido no sótão? E aí, no lugar de você vir, você já está aqui. E toda vez que o Fred sair, você sai. Eventualmente, mesmo o Fred sendo um alcoólatra assim de primeira, ele começa a ouvir barulho, ele fala: meu, comida tá acabando rápido demais, cadê meu cigarro que sumiu? E a Dolly fala tudo da sua cabeça. Eu até imaginei do tipo assim, um dia ele entrando e pegando os dois, o Otto e a Dolly, na cama, e ela: é da sua cabeça. Ele acredita que é da cabeça dele, o Fred. Mas eu não sinto dó dele porque ele batia na Dolly, lembra? Não vou tirar esse ponto, é importante. Eu não sinto dó do cara, desse Fred. Eu não sinto dó porque bati em mulher, não. Né. E a Dolly, enfim, o Otto, a Dolly, não, Fred. O Fred fica tão paranoico que em Milwaukee ainda, antes de ir pra Los Angeles, antes de ir pro sul da Califórnia, antes de ir pra Beverly Hills, eles se mudam pra 4 mansões diferentes. Só que a Dolly é a pessoa que toda vez escolhe a casa, se certifica de que esse compartimento existe, então não é um compartimento criado, aparentemente acho que deve existir alguma casa, é vitoriano, eu lembro disso. Tipo assim, é estilo vitoriano. Então, assim, aparentemente não era um lugar, um esconderijo per si que ela criou, mas sim que existia no sótão. Então ela garante que tem o sótão, que tem esse detalhe arquitetônico e que o Otto é a primeira pessoa a se mudar. Mudar não, né? Invadir a casa antes do casal entrar. Então eles se mudam 4 vezes. Quando eles se mudam pra Beverly Hills, mesma coisa. E por 10 anos o Otto vive dentro desse negócio igual a Anne Frank. Então ele desenvolve o único relacionamento que ele tem, que é com ela. A única pessoa, ser humano que ele vê é ela. Ele depende dela pra tudo. E por que o caso foi desvendado
né? Por que o Shapiro ficou sabendo? Por que ela contaria pro Shapiro? Porque quando ela tava presa, ela ficou presa por tempo suficiente ao ponto dela se preocupar com o Otto, do tipo, vai faltar comida pra ele. Ela conta pro Shapiro, Shapiro, ó, o meu meio-irmão vagabundo mora no sótão, leva comida, bate com a vassoura no sótão pra ele saber que é seguro pra ele descer. O Shapiro faz isso e o Otto, ele já tá ali ao mesmo tempo que ela tá também presa. Ele desce do tipo falando que nem o homem da cobra, porque ele precisa conversar com qualquer ser humano. Então ele conversa com o Shapiro fala, cara, você é louco, vai embora. E o Otto vai embora, e nesses 7 anos em que a investigação ficou parada, ele arrumou um trabalho e casou. Diante de todas essas informações, finalmente, o Otto, infelizmente, também é preso, mas eu falo infelizmente porque eu não tenho dó do Fred, porque assim, isso sim, eu não vi divergência em nenhum lugar. Ele batia nela mesmo, entendeu? Tipo, e o Otto diz que, agora falando especificamente do crime, que no dia do crime a briga tava tão feia, como os vizinhos tinham narrado, que o Otto ficou com medo do Fred matar, de fato, naquele dia, a Dolly. Então, o Fred desce com as 2 armas, tipo assim, pá, e já... Na verdade, pá, 3. Porque só tinham 3 tiros. E mata o cara porque ele falou, tinha certeza que ele ia matar a Dolly. Tinha certeza que ele ia matar a Dolly. E ela é o amor da minha vida. Ela era o amor da minha vida. Enfim. Então, eventualmente, os 2 são presos. Os 2 são acusados por homicídio culposo. No entanto, na época, existe, né, prescrição para esse crime. Hoje não, aparentemente, não. Mas já tinha passado o prazo de persecução do Estado contra essas 2 pessoas. Mas eles foram condenados do tipo em aparência. Eles não iam cumprir pena em nenhum momento por causa disso. Então o Otto, ele é condenado por homicídio culposo. A polícia acusa também a Dolly de conspiração para cometer homicídio, assassinato. Só que conspiração presume lá que ela bolou um plano para matar o marido dela. Só que testemunha, vizinho, o próprio Otto, que é a testemunha central, vira e fala, não, eu achava que o cara tava matando ela e saía ali no calor da emoção, então não foi premeditado. O crime, segundo ninguém, né, nem mesmo a testemunha-chave que eles tinham, que era o próprio Otto. Então os dois não. O Otto é condenado, mas prescreveu, não cumpre nada, ele não teve uma vida pública, em alguns lugares eu vi que ele mudou o nome e se casou. Em outros lugares eu vi que ele só não teve uma vida pública. A Dolly, ela não é condenada, ela é absolvida, porque a acusação dela foi de conspiração para matar o marido. E como foi no calor da emoção, então ela não bolou plano nenhum, ela bolou depois que ele estava morto. Então, tipo, o júri, e foi jurado que entendeu isso, não foi um juiz. Então foram pessoas comuns, né, pessoas, né, do júri. O júri entendeu do tipo, esse crime não se encaixa com o que de fato foi apresentado. Mas só por isso que ela não é condenada, mas mesmo que fosse por homicídio, ou que eles mudassem o crime pro mesmo do Otto, tinha esse statute of limitation, e então ela não cumpriria a pena de qualquer forma, então foi um proforme. Diferente do Otto, a Dolly, ela conheceu tempo depois, eu não sei quanto tempo depois, um tal de Ray Hendrick. E ela começa a namorar esse cara e ela fica 30 anos namorando com esse cara, mora com esse cara, mas ela não se casa com esse cara. E em 1961, aos 81 anos de idade, ela se casa finalmente com o namorado dela, o Ray, pra morrer 3 dias depois por causas naturais, porque ela já tinha 81 anos de idade. Eu até imagino que foi uma questão de bens, do tipo, eu acho que ela devia estar doente, porque eu vi foto. Ela parecia não muito bem. Então eu pensei, será que é isso? Mas eu não li em nenhum lugar, é só eu achando aqui, tá? E é assim que termina esse caso histórico aí da Dolly, do Fred, desse Locked Room Case, que eu não sabia que existia. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Segunda que vem eu tô aqui de novo, às 19 horas, como sempre. E se der aí, tem uns botões, curte, talvez. Se você curtir, curte. Não, só um botão, gente, pelo amor de Deus. Enfim, sei lá, não sei me despedir dessas coisas e é isso. Tchau, gente, até o próximo caso. E tem extra sobre esse vídeo, porque eu vou dar a minha opinião sincera. O caso que eu narrei durante esse vídeo ficou conhecido como Batman Case, né? Batman Case. Ou seja, mas não existia o Batman ainda, então era sobre o bicho morcego e não sobre o super-herói. Eu
sei que a polícia dos Estados Unidos, eles gostam de, né, assim falo aqui, que eles gostam de dar nome para os casos, etc. Mas, sinceramente, ao ouvir todo o caso, ao ler sobre o caso, etc., e o Felipe, eu cheguei à conclusão que o cara, ele poderia até, o Otto, ele poderia até ter iniciado esse relacionamento, de fato, apaixonado pela Dolly. No entanto, eu acho, isso é o meu chute, que ele eventualmente se tornou prisioneiro dela, porque em Beverly Hills ele nunca foi visto por ninguém. Então, depois que o Fred morre, ela poderia muito bem ter apresentado ele ou aparecido com ele em locais públicos e falado: ah, conheci esse cara que chama Otto. No entanto, ela procede com outros relacionamentos e mantém o Otto sempre dentro do sótão. Ah, o que eu acho que é esse supostamente amor que ele sentia por ela, na verdade não era amor, porque até eu cheguei a ver algumas coisas romantizando um pouco esse caso. E aí eu falei, mas lembra um pouco, e não sei se vocês concordam comigo, aquela doença, não, aquela síndrome, chamada Síndrome de Estocolmo, quando a pessoa, né, eu acho que o Otto, ele nem percebeu que ele virou sequestrado dela. E eu acho que o que ele sentia por ela era de síndrome de Estocolmo e não era amor. Então eu não romantizo essa relação, apesar de ter lido coisas assim, parece que vai ter até filme assim do tipo meio Romeu e Julieta, enfim. Mas eu acho que é síndrome de Estocolmo. Eu queria dar esse extra pra vocês. Até a próxima segunda de novo. Tchau!